Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do portal INGE Plus e jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é Rafaela Custódio, jornalista do portal INGE Plus, e hoje recebemos para uma conversa o candidato André Casagrande, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como deputado estadual. André, obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Oi, Rafa, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês, sempre uma honra poder estar se apresentando, principalmente na minha situação, né, estando no Partido Novo, que a gente não utiliza o fundo eleitoral para fazer campanha política, então todo espaço para nós realmente tem uma importância muito especial, então mais uma vez muito obrigado aqui pela oportunidade. Lembrando que essa entrevista tem duração máxima de 15 minutos, tempo pré-estabelecido para todos que passam pelo nosso microfone. Estou ligando ele agora. E já faço a primeira pergunta ao candidato. André, por que deputado estadual? Essa pergunta eu venho recebendo bastante, Rafa, e trazer um breve histórico aqui com relação à política, né? Eu conheci o Partido Novo em 2016 e foi o primeiro momento de eu me envolver realmente com a política. Acompanhava, né, a questão de situações municipais, estaduais, federais, mas não estava diretamente ligado, até porque não me sentia representado, né, pelos outros partidos. Quando conheci o Partido Novo através de um amigo, o Thiago Dominelli, falou, tem um partido que pensa como a gente pensa, até porque eu sou empreendedor, ele também, então teve esse viés que facilitou a jornada. E aí desde então comecei a acompanhar, a gente fez um movimento de crescimento do partido aqui na região, 2018 tivemos candidato aqui, 2020 não tivemos pela questão da estrutura do partido, e lá em final de 2020, né, algumas pessoas do partido começaram a meio que plantar a semente da ideia para 2022. E aí fiz todo um processo de preparação, né, algumas formações na área de política, sou aluno formado pelo Renova BR Cidades, pela Fundação Brasil Novo, que prepara, né, os candidatos para realmente saberem o que está sendo tratado, porque a gente tem desafio hoje na política, muitas pessoas não sabem nem qual é a competência do deputado estadual, a competência de um governador, então ter essa preparação é que realmente faz o nosso diferencial. E aí fui nessa preparação que me senti realmente convicto, né, e seguro para estar agora disputando, né, essa cadeira na Assembleia como deputado estadual. Então foi realmente assim uma forma eu sempre tive muito isso até nos meus negócios e até na minha vida acadêmica, de qualquer função que a gente vai exercer, a gente precisa estar preparado, e acredito que essa preparação é que me fez estar agora nessa condição. E até porque eu venho falando muito nas conversas, Rafa, que eu estou agora no período de campanha, que é o seguinte, né? A gente às vezes fica olhando para a questão do cenário nacional, né? Questão dos presidentes, a gente olha para o governo do estado, mas a regra do jogo acontece tanto no Congresso quanto na Assembleia, né? Dentro das suas competências aqui. Então eu entendi também que a minha contribuição pode ser muito importante dentro do âmbito legislativo e realmente deixar uma grande marca aí para Santa Catarina. E André, queria que você falasse sobre as bandeiras que você defende na política. Eu tenho 3 pilares principais, e até o que está no meu material, claro, e tudo isso é o que vai depois abrir várias frentes, né, para essa atuação. O primeiro é a questão que está na competência do deputado, que é a fiscalização, né, e também cobrar do governo algumas atuações. Então é fazer com que o governo do estado, independente de quem ser eleito, né, pode ser até do meu próprio partido, mas a gente precisa ter muita clareza naquilo que é a função do deputado e ter essa independência também, que é fazer com que o governo foque em 3 pilares principais: saúde, educação e segurança. Porque a gente fica debatendo sobre tantos outros temas e aí falta a atenção necessária para que o governo consiga construir uma dignidade, eu falo dignidade hoje nessas 3 áreas, né? Saúde, educação e segurança, e claro, também a infraestrutura, que é tão importante pela questão econômica de Santa Catarina. Mas só por que o meu trabalho é exigir do governo, fiscalizar o governo e dar suporte ao governo para ele focar nessas 3 áreas? Só uma situação aqui que é a nossa regional, questão do Hospital São José, que hoje recebe um repasse municipal de R$50 mil, né? Sendo que os demais hospitais, numa média aí no estado, recebem em torno de 350 mil, que era para ser o repasse hoje atualizado para o hospital. Então, enquanto o governo também não tomou uma ação, e por que eu falo que o governo deveria tomar uma ação e olhar para essa situação? Porque o Hospital São José não atende só Criciúma, acaba atendendo toda a região. Então, a gente precisa ter um olhar do estado
para resolver a situação, que não é uma situação comum somente ao Sul, isso acontece também em outras regiões. Então esse é o trabalho como deputado, né? Cobrar do governo para que ele dê atenção a esses casos. Segundo pilar, né, eu coloco ele como segundo para ser o meu norte, ser o centro disso, que é a fiscalização técnica de obras de infraestrutura, principalmente rodovias estaduais. E eu quero trazer aqui, me permite trazer alguns dados técnicos, com relação às rodovias como elas são feitas hoje. E eu falo com propriedade, né, porque sou formado em engenharia civil, atuo ainda na área, então para trazer alguns dados que é essa visão de longo prazo que a gente precisa. Hoje, Rafa, a maioria das rodovias, a gente tem em torno de 50% das rodovias no estado pavimentadas, elas são feitas em asfalto. Hoje, o custo para executar 1 quilômetro de asfalto é equiparado ao mesmo custo para executar o mesmo trecho de 1 quilômetro em concreto. Então, nós temos duas formas de acabamento, o asfalto e o concreto. Só que hoje as vantagens do concreto são muito maiores comparados ao asfalto. Por exemplo, um projeto, quando o acabamento é em asfalto, ele é projetado para uma vida útil em 10 anos. O concreto, a vida útil dele é projetado em 20 anos, por ser um acabamento rígido. Então a gente já tem aí o dobro de durabilidade. Segundo, a gente consegue uma economia na iluminação pública de até 60% se o pavimento for em concreto, devido à coloração, né, do material. Conseguimos uma redução de combustível de até 20% nos veículos se a rodovia é em concreto devido ao atrito. Conseguimos redução de até 5 graus na temperatura devido ao calor que o material deixa para a natureza, né, comparado ao asfalto. Fora outros benefícios que nós temos, né? A questão da segurança, a questão de ser um pavimento rígido, de ter manutenções programadas, enfim, várias outras questões de vantagens do concreto comparado ao asfalto. Aí vem a pergunta, Tess, tem tanto benefício, se a gente consegue já ter um custo igual do asfalto, por que ainda é feito em asfalto? Aí vem a grande resposta, porque o asfalto dá manutenção, e dá manutenção rápida, até porque a forma de execução, não existe uma qualidade hoje de fiscalização para ser executado como deveria ser. E aí o interesse do governo é que isso aconteça. Só para ter ideia, só esse ano já foram investidos 124 milhões em reparação de rodovia. Eu não estou falando em execução de obra, estou falando em reparação. Olha o custo que nós estamos pagando para ter uma rodovia de péssima qualidade e um custo tão alto de reparação. E todo mundo, acredito quem está nos ouvindo, já viu em algum momento aquele caminhão parado na beira da rodovia, né? Alguém em cima de uma caçamba jogando uma pasada de asfalto, que é a conhecida operação tapa-buraco. Então o meu principal trabalho é ser esse deputado que vai entender sobre a questão técnica e apresentar para o governo essa alternativa. Por quê? A questão não é que o governo faça a obra em concreto. Primeiro ele apresente o estudo comparativo e justifique que a obra deve ser feita em asfalto e não em concreto. É isso que eu quero apresentar e realmente trabalhar junto ao governo do estado para apresentar soluções que durem e que tragam benefício à população. Primeiro, econômica, porque as rodovias hoje é o nosso escoamento econômico de Santa Catarina, a nossa malha rodoviária. Segundo, gerar segurança para quem está na estrada. E terceiro, poder realmente ter uma visão de longo prazo com relação à nossa infraestrutura. E terceiro ponto, para fechar, né, dentro dos meus pilares, é ser exemplo. E o que é isso, né? Eu venho da área de gestão e eu trabalho junto às empresas, né, nessa parte de gestão de pessoas, sou professor aqui na universidade também, da Unesc, e eu sempre digo que o exemplo é a única forma de liderança, né? Sem o exemplo a gente não consegue transformar nada. E o que é esse exemplo? É saber que o político ele precisa, primeiro de tudo, dentro da sua atuação, começar a ser exemplo para a sociedade. E o que eu quero dizer com isso? Que um dos meus pilares é a redução dos privilégios, o corte de privilégios. Por isso que, como candidato, eu já abri mão de todos os privilégios que tem um deputado estadual. Carro oficial, motorista, celular, aquilo que é o nosso custo na política hoje. Um político custa muito no Brasil, Rafa. E essa conta nunca vai fechar. Enquanto a gente não tirar esse poder que o político tem, como é que a gente vai ter realmente valores para ser investidos em saúde, educação e segurança? Então esses são os 3 pontos principais e aí dentro disso, claro, né, atuar com representatividade, fiscalização e, claro, na questão das leis também. Não sobre propostas, mas sobre revogação. A gente já tem lei demais e a gente precisa diminuir isso no Estado. E, candidato, como que os eleitores, né, poderão ver o seu trabalho aqui no sul do estado?
Está se falando muito agora sobre o voto regional, né? E isso é muito importante, até porque precisa de uma representatividade e as outras regiões também têm os seus candidatos. E primeiro é pegar as pautas daqui, porque eu sempre digo que a minha amostragem é o Sul, porque eu sou daqui, eu conheço as necessidades daqui. E aí, claro, focar também com relação à infraestrutura. Só que aí que vem um ponto interessante do meu trabalho, Rafa, que é o seguinte. Quando eu falo das rodovias, e isso tem crescido bastante essa pauta, porque é uma dor de todo catarinense, a partir do momento que eu tenho aqui conhecimento das rodovias estaduais, como a SC 108, né, a 445, enfim, outras SCs aqui que estão numa situação caótica, né, de tráfego, esse mesmo problema, apresentando essa solução, por exemplo, como estudo comparativo, e que o governo comece a programar, né, os seus projetos executivos com uma nova forma de pavimentação, gerando esses benefícios, essa mesma situação analisada aqui no Sul vai estar sendo correspondida a todo o Estado, né? Porque vai ser uma ação do governo, aonde a partir do ano que vem, tendo essa fiscalização, ele vai ter que começar a apresentar em todos os projetos. Então não é um projeto somente para o Sul. Obviamente que o meu foco é aqui, né? Porque sou daqui. Mas o meu problema, a minha pergunta sempre é: o que eu consigo resolver no Sul, que eu sei que vai ter impacto para o Estado todo, né? Porque é uma dor do Estado todo. E aí, claro, cobrar do governo também as questões das obras em atraso no sul do Estado. Só que, novamente, a partir do momento que existe uma cobrança de atraso nas obras do sul do Estado, como é a questão que nós temos aqui no extremo sul, a barragem do Rio do Salto, né? Que eu tive um maior conhecimento por hoje morar em Turvo, sou aqui de Criciúma, mas atualmente eu moro em Turvo. Uma obra que está lá desde 2008 para ser executada. A gente está falando de uma obra de 14 anos para resolver o problema do agronegócio no Sul. Né? Nós temos, apesar de ser cunho federal, mas a BR-285, né, que deveria ter também uma participação do governo, não só em valores como foi, mas também de prazo. A questão da ponte aqui no Rio Araranguá, né, que vai ligar Ilhas ao Morro dos Conventos, que ali é o fim da nossa conduta política, porque um projeto foi apresentado e o projeto que foi apresentado para obter o recurso não é o projeto da ponte, é de outra ponte. Então a gente já começa a ver problemas até na identificação dos projetos, na análise de projetos. Então essas são demandas daqui. A própria questão da via rápida, né, o término até a extensão até o Balneário Rincão. Então tudo isso são demandas que em outras regiões também tem. Então claro que vai ter esse olhar para o sul, né, porque eu sou daqui, conheço aqui, tem as nossas necessidades, mas também entender que a minha solução ela não é somente pontual. É fazer com que o governo mude a sua forma de atuação para que os mesmos problemas que acontecem aqui com atrasos, com obras superfaturadas, com obras inacabadas, também possam ser cobradas em outras regiões do Estado. E, candidato, você pode usar o tempo restante para deixar um recado ao eleitor. Muito obrigado, né, já por esse espaço aqui e, como eu disse, todo o tempo é muito importante para nós do Partido Novo, né, e tá a minha condição também. O que eu quero deixar para o eleitor é o seguinte: o nosso trabalho iniciando agora, e eu quero ser bem real e bem direto, que a gente tem que parar de construir visões que não vão acontecer. O nosso trabalho é de muito longo prazo, muito longo prazo. Eu sempre falo nas minhas conversas que a gente está começando um trabalho agora para ter um resultado daqui a 30 anos. E aí eu quero fechar com uma das perguntas que eu sempre escuto, todos os dias quando eu estou na rua, conversando com as pessoas. Por que eu estou na política? E aí eu sempre respondo, primeiro de tudo porque eu não preciso dela. Né? Tenho meus negócios, tenho meu trabalho, né? Tenho uma história já consolidada, mas eu entendi que a política precisa de pessoas como eu. Né? E é por isso que eu também, através do exemplo, quero motivar outras pessoas a estarem deixando a sua contribuição. Segundo ponto é que eu tenho um filho que completa 3 anos daqui a 30 dias aproximadamente. 30 de outubro ele completa 3 anos, o Luca. E aí o Luca, daqui a 30 anos, ele vai olhar para mim e vai perguntar onde é que eu estava quando eu vi tudo isso acontecendo. Porque hoje a gente olha para trás e a vontade é de perguntar para os nossos pais, né? Onde é que vocês estavam quando vocês viram tudo acontecendo lá, né, no começo da década de 90, e onde é que vocês estavam fazendo o quê? Até tem justificativa, talvez a vida era mais difícil, estava iniciando, né, a sua trajetória profissional, mas eu não quero dar a mesma resposta para o Luca. Dizer eu não fiz nada, eu estava assistindo, eu estava no sofá, eu estava no grupo de WhatsApp, eu estava na rede social comentando sem nenhuma ação. Né? Ou ao menos eu quero deixar essa mensagem para as pessoas de que, por mais que não queira estar à frente desse jogo,
que apoiem pessoas que nesse momento estão, porque não é um jogo fácil. E principalmente da forma como a gente faz, sem usar dinheiro público, né, indo de porta em porta, conversando com todo mundo, rodando estrada. Então, que ao menos comece a observar essas pessoas que querem fazer a diferença na política, que estão propondo novas situações, que não usam o fundo eleitoral. O valor de 4,9 bilhões, que isso é o fim da nossa dignidade como brasileiro, aceitar que políticos usam dinheiro para fazer campanha, enquanto falta recurso para saúde, educação e segurança. Então, o principal motivo é que as pessoas realmente observem isso e acompanhem o meu trabalho também. Acompanhem o trabalho. Por isso que eu já deixo aqui as minhas redes sociais, né? André Casagrande, no Instagram, @AndréCasá, com H no final, S, né? E H no final. Facebook, André Casagrande, né? Twitter também, @AndréCasá, são as 3 redes principais que eu acompanho hoje, para que realmente possam saber que existe alguém que quer fazer diferença na política, né? E que daqui 30 anos a gente tem uma situação muito melhor do que nós temos agora. Candidato, agradecemos a sua presença no podcast Eleições 2022, produzido em uma parceria entre o portal ING Plus e o jornalismo Unisatic, que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do portal ING Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatic, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.